Eu quero ler Provérbios capítulo 16, do verso 1 ao 3, que diz o seguinte: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto, é o Senhor que dá o quê? A palavra certa. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Quero falar com vocês sobre realidade por trás das nossas motivações. Fala, a realidade por trás das nossas motivações. Gente, uma coisa é certa: ninguém faz nada sem ter alguma motivação. Porém, muitas vezes imaginamos que só porque estamos fazendo, ou só porque estamos tendo alguma motivação, Deus vai aprovar. Mas nós precisamos entender o que está por trás de toda esta motivação. Por exemplo, aquilo que nos motiva a buscar a Deus, aquilo que nos motiva a estar na igreja, o que nos motiva a orar, o que nos motiva a ler a Bíblia, o que nos motiva a continuar crendo em Deus. Porque muitas pessoas imaginam que basta você ter uma vida de oração, é importante e basta você estar na igreja. Mas o que é que nos motiva a fazermos tais coisas? O que é que nos motiva a deixar a nossa casa e vir ao templo? O que é que nos motiva a reservarmos alguns momentos para estarmos em oração? O que é que nos motiva? O texto que nós acabamos de ler fala que ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá o quê? A palavra certa. Fala, o Senhor, Ele dá o quê? A palavra certa. É Ele que determina que de fato irá acontecer na nossa vida. Todos os caminhos do homem parecem o quê? Certos, corretos, aos seus próprios olhos. Não? Ah, não, eu estou correto, estou certo no que eu estou fazendo, porque eu acho que é assim. Não é assim que costumamos falar? Eu imagino que seja dessa forma. Eu acho que é assim, pastor. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga, pesa. O quê? O quê? As nossas motivações ou as motivações do nosso coração. Ele julga aquilo que pensamos, aquilo que imaginamos, aquilo que nós estamos projetando. Mas aí vem um conselho, né? Consagra ao Senhor todas as tuas obras. Consagra ao Senhor a tua vida. Consagra ao Senhor os teus projetos. Consagra ao Senhor os objetivos da tua vida. E os teus planos serão bem-sucedidos. A palavra consagrar significa entregar. Você procurar fazer que a sua vida, que os projetos da sua vida estejam alinhados com os projetos de Deus. Não é errado sonhar, é errado não sonhar. Não é errado projetar, é errado não projetar. Mas é errado sonhar e projetar fora dos propósitos de Deus. Quando as nossas motivações não glorificam a Deus. Aí nos leva para distante da bênção de Deus. Por isso que a nossa vida precisa ser pautada dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Amém? Por quê?
Porque nós só conhecemos o nosso passado e o nosso presente, mas nós não conhecemos o nosso futuro. E Deus está no nosso passado, no nosso presente, e Ele já chegou no nosso futuro. Ele já está lá. Ele sabe o que é melhor para mim e Ele sabe o que é melhor para você. Glória a Deus. Quando nós olhamos para os nossos filhos, nós podemos dizer para ele: meu filho, eu já passei por isso. Então não faça dessa forma. Por quê? Porque eu sei que esse não é o melhor caminho. Deus já age de uma forma diferente. Meu filho, não faça assim, porque eu já estou lá no seu futuro. E se você for dessa forma, caminhar desse jeito, se você não pautar a sua vida de acordo com o que está escrito, com o que eu falei, o seu fim será trágico. Deus conhece o nosso futuro. Agora, quando nós queremos viver a nossa própria vida, nós ignoramos tudo isso. Nós ignoramos os propósitos de Deus, a palavra de Deus, e seguimos o nosso próprio caminho. Aí, muitas pessoas dizem que amam a Deus. Muitas pessoas dizem que, de fato, Deus está no seu coração, mas vivem seguindo o curso do seu próprio coração. Não é verdade? Ah, Deus está comigo, pastor. Não, eu amo Deus. Eu amo Jesus. Mas na sua vida diária, ela procede completamente diferente. Completamente diferente. Gente, não basta apenas você dizer que crê em Deus ou que ama Deus só porque você tem uma Bíblia na mão, ou só porque você faz parte de algum culto, faz parte de alguma igreja, ou porque você é religioso. A tua vida demonstra que realmente você ama Deus. Você vive para agradar Deus ou para agradar a si mesmo? Você já observou que tem muitas pessoas e que às vezes nós já caímos muito neste erro de buscar a Deus apenas para as nossas próprias realizações? Deus, eu preciso que o Senhor faça isso, eu preciso que o Senhor faça aquilo, eu preciso que o Senhor me abençoe, eu preciso que o Senhor realize esse sonho para mim, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nós só nos aproximamos de Deus porque precisamos que Deus faça alguma coisa por nós. Verdade ou não? Mas dificilmente ou quase nunca chegamos para Deus e dizemos: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Nós só queremos o que Deus tem. E nós não nos preocupamos em saber o que Deus quer de nós. Isso é um pensamento egoísta. Ah, não, mas eu estou indo à igreja, eu estou indo na presença de Deus. É bom, sim, porque pelo menos a pessoa está ouvindo. E mais cedo ou mais tarde ela desperta. Mas se ela trancar o coração sempre, Deus nunca vai poder mudar a vida desta pessoa. E muitas vezes as nossas orações, Deus não ouve justamente por isso. Porque nós procuramos sempre os nossos próprios interesses. Aí dizemos que amamos Deus, seguimos o nosso próprio caminho, e quando as coisas dão errado, dizem: Deus falhou comigo. Deus não me ouviu. Deus não existe. Não é assim que muitas pessoas falam? Elas querem fazer o que elas querem e depois querem pedir a aprovação de Deus naquilo que elas decidiram fazer, sem perguntar sequer para Deus: esta é a tua vontade? Elas querem o que elas querem, mas não querem submeter a sua vontade à vontade de Deus. Este é um dos grandes erros da humanidade.
E este é um dos grandes motivos de muitas pessoas estarem frustradas. Dentre tantos. Porque muitas pessoas querem fazer de Deus o seu garoto de recado. Diante disso, nós precisamos entender algo muito importante. Primeiro, Deus nunca falha. Nós é que falhamos com Ele. Deus nunca falha com você. Deus nunca falha comigo. Deus nunca falhou com a humanidade. Mas a humanidade, o ser humano em particular, sempre vive falhando com Deus. Sempre. Josué 23:14 diz o seguinte: eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Josué agora já está com idade avançada, Josué sabe que está prestes à sua morte, ele reúne todas as autoridades de Israel e ele agora fala para o povo e diz: olha, está chegando a minha hora. Durante todo esse tempo eu caminhei com vocês. Antes auxiliando Moisés, depois que Moisés foi embora, eu assumi a responsabilidade de guiar vocês até essa terra. Vocês viram tudo que Deus fez em nosso meio. E de tudo que Deus falou, desde o dia que Ele falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, depois quando Ele enviou Moisés para nos tirar lá do Egito, tudo quanto Ele falou durante os 40 anos no deserto, nenhuma palavra do que Deus falou falhou. Tudo se cumpriu. Tudo. Mas aí quando você vai estudar a história do povo de Israel, você vai ver que o povo falhou com Deus. Muitos morreram no deserto. Uns a terra abriu e foram engolidos vivos. Outros desceu fogo do céu e os consumiu. Outros foram mortos por serpentes venenosas no deserto. Gente, quantas pragas vieram sobre o povo no deserto. Mas Josué está dizendo que nenhuma palavra que o Senhor falou caiu por terra. Tudo se cumpriu. Mas por que aconteceram essas coisas? Porque o povo falhou. Deus não. Deus não falha. Se as coisas estão dando erradas, o que devemos fazer? Uma autoanálise. Onde eu tenho falhado? O que eu tenho feito de errado? O que eu preciso fazer para que as coisas mudem? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Mas dificilmente a gente pensa assim. A gente só pensa em pedir, porque eu quero. Sim, Deus abençoa. Deus abençoa. Lá em Crônicas, Deus ele diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Interessante que ele diz o seguinte: ele não fala se esse meu povo me pedir alguma coisa, ele diz se esse povo se arrepender dos pecados e buscar a minha face. Ele não fala se esse povo me pedir, ele não fala se esse povo clamar pelas minhas mãos, pelo meu socorro. Ele diz se esse povo buscar a minha presença. Se eles buscarem a minha presença, eu abençoarei e eu mudarei a história deles. O segredo está onde? Se ajustar com Deus, buscar a presença de Deus. As nossas motivações têm que nos levar para a presença de Deus. O que tem que nos atrair é a presença de Deus e não outra coisa. As outras coisas, como disse Jesus em Mateus 6,
são consequências da nossa vida com Deus. Amém? As bênçãos são o quê? São consequências. Consequências do nosso caminhar com o Senhor. Segundo, Deus nunca nos deixa, somos nós que o deixamos. Deus nunca nos abandona. Deus nunca te abandonou. Mas quantas vezes você deu as costas para Deus? Não, pastor, eu nunca deixei a igreja. Não precisa deixar a igreja. Nunca deixei de crer em Deus. Você não precisa deixar de crer em Deus para dar as costas para Deus. Eu nunca deixei de ler a Bíblia, pastor. Você nunca precisa deixar de ler a Bíblia. Você não precisa deixar de ler a Bíblia para dar as costas para Deus. Basta você ler a Bíblia, vir para a igreja e não dar a mínima para o que está escrito na palavra dele. E não dá a mínima para o que você ouve, para o que você aprende, para o que Deus fala ao teu coração. Se você não dá ouvidos a Deus, você está dando as costas para Deus. Os pais e as mães aqui sabem muito bem quantas vezes chegou para o filho, para a filha e diz: por que você não me deu ouvido? Eu falei com você. Verdade ou não? Por que você fez errado? Ah, mas ele ouviu. Sim, ouviu. Parecia que estava prestando atenção. Sim. Mas fez tudo diferente. Resultado? Consequências danosas. Assim também a nossa vida com Deus. Se não sabemos ouvir e dar ouvidos a Deus, iremos colher consequências terríveis para a nossa vida. A culpa é de Deus? Não. A culpa é nossa. 1 Crônicas 28, 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Porque, Senhor, esquadrinha, ele examina. O Senhor, ele esquadrinha, o Senhor, todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se você o buscar, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Presta atenção. Davi está falando com Salomão, dizendo: tu, meu filho, conhece o Deus de teu pai. Não creia apenas no Deus do teu pai. Conheça o Deus do seu pai. Conheça o Deus do seu pai. Tem muitos filhos que apenas diz: eu creio no Deus dos meus pais. Tem muita gente que diz: eu creio no Deus do pastor. Eu creio no Deus daquele irmão. Eu creio no Deus daquela irmã. Por isso eu peço que ore por mim, porque a oração dele, a oração dela, são orações fortes. Deus atende. Mas nós não podemos apenas crer no Deus do outro. Esse Deus precisa também ser nosso Deus. Aí Davi está dizendo o quê? Salomão, a partir de hoje você vai assumir o reinado. Creia no Deus do seu pai. Conheça. Não apenas creia, mas conheça o Deus do seu pai. Você precisa servi-lo com um coração perfeito, com uma alma voluntária. Deus não aceita um serviço obrigatório. Deus não aceita que você ande com Ele como se fosse arrastado, obrigado, como estivesse no cabresto. Precisamos servir a Deus voluntariamente. Eu ando com Deus porque eu amo a Deus, porque eu quero andar com Ele, com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações. Ele examina nos detalhes. Ele entende todas as imaginações dos pensamentos. Agora, se você buscar, Ele será achado de ti. Você vai encontrá-lo.
Porém, se você deixá-lo, ele vai te rejeitar para sempre. Perceba que a atitude de buscar a Deus parte de nós. E a atitude de rejeitar a Deus também parte de nós. Deus não nos rejeita se nós primeiro não o rejeitarmos. Ele está de braços abertos para nos receber, pastor. Ele envia Jesus, ele dá todas as condições para sermos libertos. Ele envia pessoas para conversar conosco, para trazer o Evangelho. Ele nos dá condição para entendermos a sua palavra, mas a decisão de cairmos nos braços dele é nossa. Amém? Entendeu? Abraçarmos esta fé, a decisão é nossa. Quando nós decidimos buscá-lo, quando decidimos ouvir a voz de Deus, aí ele vem e nos abraça com todo o prazer. Qual tem sido a nossa atitude referente a ele? Será se temos buscado a Deus dessa forma? Diante de tudo isso, podemos viver uma vida de bênção, se assim escolhermos viver com Deus. Não podemos viver acusando o Senhor das nossas desventuras, se nós nos afastamos da sua palavra. Quando escolhemos viver de acordo com o curso do nosso coração, nós nos desviamos de Deus e da sua palavra. Quem temos dado ouvido? Isaías 59, 1 e 2 diz o quê? Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido não está tão surdo que não possa ouvir, não está surdo. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não ouve. O pecado, a iniquidade, a injustiça, você decidir seguir o seu próprio caminho, te afasta da presença de Deus. Faz Deus não te ouvir. Pastor, eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, nunca roubei. Mas a incredulidade é a raiz de todo pecado. Quando você deixa de acreditar na palavra de Deus como ela é, quando você deixa de ouvir a palavra de Deus, aí você endurece o teu coração, você passa a viver o seu próprio caminho, você passa a dar as costas para Deus. Então o que acontece? Ele não consegue te alcançar. Não é porque o braço dele está curto, não é porque os ouvidos dele estão fechados, mas é porque você se afasta dele. Fala, misericórdia. Mas aí alguém pode dizer, me disseram, pastor, que quem faz a vontade do coração está fazendo a vontade de Deus. Será? Será? Olha o que Deus diz, Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o quê? O coração. Opa, já começou sério, né? Mais do que todas as coisas. E perverso. Quem o conhecerá? Veja, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e ainda é perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os rins, e isto para dar a cada um segundo seus caminhos, e segundo... Nossa! Tem muita gente que está se dando mal porque está seguindo o seu coração. Imaginando que por seguir o coração está seguindo a vontade de Deus. Mas o coração é enganoso. Puxa vida, como é que pode? Eu tinha certeza que ia dar certo. Meu coração estava mandando fazer. O coração é enganoso. Quantas vezes foi enganado por ele, né?
É verdade? Quantas vezes você se deu mal porque ouviu o seu coração? Mas o que fazer, pastor? O que fazer? Você tem que deixar que o seu coração seja cheio da palavra de Deus. Jesus disse que o nosso coração precisa estar cheio da palavra de Deus. Ele precisa ser guiado pela palavra de Deus, governado pela palavra de Deus. Agora, Deus faz o quê? Ele esquadrinha, Ele examina o nosso coração. Ele prova os nossos rins. Isto para dar o quê? A cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aí Jesus diz o quê? A boca fala o que está cheio o coração. As nossas obras é resultado daquilo que nós enchemos o nosso coração. As nossas motivações são resultados daquilo que nós colocamos para dentro do nosso coração. Agora, se eu encho meu coração de lixo, a minha vida vai seguir no lixo. Verdade ou não? Vai ser um problema. Aí cabe uma pergunta aqui. Como está o teu coração? Como está o seu coração? Gente, se o nosso coração não estiver guiado pela palavra de Deus, ele vai nos levar cada dia mais para distante de Deus. Cada dia mais. Por isso que nossa vida, o nosso coração precisa estar cativo. A quê? A palavra de Deus. Conheça Deus. Conheça a palavra de Deus. Encha a sua alma e o seu coração da vontade de Deus. É por isso que em Provérbios 23, 26 diz o seguinte: dá-me, filho meu, o quê? O teu coração. Dá-me o teu coração. E os teus olhos observem os meus caminhos. Entrega o teu coração para o Senhor, para que os nossos olhos possam observar os caminhos do Senhor, para que nós possamos observar, olhar direito, para que nós possamos entender a vontade de Deus para a nossa vida, para que não venhamos ser enganados ou sendo sacudidos de um lado para o outro com ventos de doutrinas, mas que venhamos entender o propósito de Deus para a nossa vida, para que não venhamos também ter motivações erradas em referente a Deus, quando estamos na igreja, quando buscamos a Deus em oração, quando cantamos, quando oramos, quando lemos a Bíblia. Que as nossas motivações possam ser aprovadas pelo Senhor. Aprovadas por Deus. Aqueles que querem ter uma vida abençoada, de forma nenhuma pode viver de acordo com as suas próprias ideias. Por quê? Pois estará fugindo da sua bênção. E esta bênção está guardada em Deus para você. Amém? Paulo, quando escreve aos Efésios, diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, e essas bênçãos estão guardadas em Cristo. Para mim e para você. Mas quando deixamos de ouvir a Deus, então perdemos tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Então, ouça com atenção. Salmo 128, 1, o que é que diz? Bem-aventurado o quê? Bem-aventurado, feliz, é aquele que teme, é aquele que respeita, é aquele que reconhece quem Deus de fato é.
Porque quem faz isso anda nos caminhos do Senhor. Anda. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não há possibilidade de você andar com Deus se você não temer a Deus. Não há possibilidade de você sujeitar a sua vida, o seu coração, à palavra de Deus, se o temor do Senhor não estiver no teu coração. Não há. Por que você vê tanta gente boa, tanta gente que chega a assustar? Não esperava essa pessoa fazer isso. Não esperava isso de você, fulano. Fazendo tanta besteira. Pessoas que você imaginava que era exemplo de fé, exemplo de vida com Deus. Mas o que levou essas pessoas a fazerem tais coisas? Perderam o temor a Deus. Perderam o temor. E porque perderam o temor, passaram a seguir o seu próprio coração. Porque passaram a seguir o seu próprio coração, se afastaram da presença de Deus. Suas motivações passaram a ser reprovadas por Deus. O Senhor tem projetado infinitas bênçãos para cada ser humano. Essas bênçãos se referem à nossa vida terrena, como também à nossa vida espiritual, ou à nossa vida eterna. Nós precisamos entender isso, que as bênçãos de Deus não diz respeito apenas às coisas aqui, as coisas desse tempo presente, mas fala daquilo da eternidade, o que Deus tem reservado para nós na eternidade. Porém, as pessoas imaginam que tudo que o Senhor quer, na sua palavra, é privá-la da vida. E assim fogem de Deus e, consequentemente, perdem a vida. Misericórdia. Eu vi certa vez alguém dizer que conversava com uma jovem e essa jovem disse o seguinte: eu tenho medo de me sujeitar a Deus e fazer a vontade de Deus, porque Deus pode fazer alguma coisa comigo ou na minha vida que eu não goste. Mas será se isso é um pensamento isolado? Não. Tem gente que não fala, não expressa com palavras, mas demonstra com a vida. Ela não se sujeita a Deus porque elas imaginam que a vontade de Deus para ela não é boa. Não é boa. Mas aí Paulo ele diz que se nós nos sujeitarmos a Deus e se nós adorarmos a Deus com compreensão, nós iremos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas só quando passamos a servir ao Senhor com entendimento, com compreensão. Amém? Só podemos experimentar a graça de Deus em nós quando nos submetemos a Deus, ou seja, quando nos rendemos a Ele. Quando nos rendemos. Salmo 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Gente, o que é quebrantado? Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Mas o que significa isso? A palavra quebrantado significa prostrado, rendido. Ou seja, aquele que rende sua vontade a Deus e não oferece resistência. Aquele que diz: Senhor, eu quero andar contigo. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Me diz o que é que queres de mim. Quebrantado é aquele que está prostrado, é aquele que diz: eu me rendo. Eu desisto de fazer a minha vontade e quero fazer agora a tua vontade. E o salmista diz que Deus está perto dessas pessoas. Mas está perto dos contritos de espírito. Contrito quer dizer aquele que é arrependido. Quebrantado, que não oferece resistência. Contrito, aquele que se arrepende dos seus pecados, da sua vida errada. Aquele que diz: não quero mais viver como estava vivendo.
como vivi até hoje, mas a partir de hoje quero andar contigo, quero fazer a tua vontade. Amém? Deus se aproxima daquele que não quer viver de acordo com com as suas próprias ideias, dentro da axiologia, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que é dessa forma, eu acho que é desse jeito. Não! Não é nem o que eu acho, nem o que você acha. É o que Deus diz que deve ser. Aleluia! Enquanto ficamos imaginando que com a nossa própria força e sabedoria estaremos seguros e seremos felizes, estaremos nos afastando cada dia mais da presença de Deus e da sua graça. Aí eu pergunto, em qual realidade você vive? O que é que te motiva a buscar a Deus? Você vive na realidade daquilo que você acha? Ou você vive na realidade daquilo que Deus diz que deve ser? Pensa nisso. Não sou eu que vou te dizer que realidade você está vivendo. Mas à medida que você vai ouvindo, desde o início deste culto, Deus está tratando com você. Deus está falando com você. Que realidade você está vivendo? É a realidade da vontade de Deus ou é a realidade da sua própria vontade? Será se você está bem com Deus? Será se Deus está contente com a sua atitude, com a sua maneira de proceder? Se não, o que é que faz você fugir da vontade de Deus? Porque quando a pessoa decide romper com seus medos, com seus traumas, com seus pecados, quando essa pessoa se rende a Deus, é nesse momento que a graça do Pai o envolverá mudando a sua vida. Porque Deus respeita a nossa particularidade. Deus trabalha com quem deixa Deus trabalhar na vida dele. Amém? A mudança quem faz, quem é? Fala, é Deus. Quem faz a mudança na nossa vida? Mas Ele só pode fazer mudança na vida daquela pessoa que se deixa trabalhar. Aquela pessoa que se prostra, que se rende a Ele, que se arrepende dos seus pecados e que decide andar na sua presença. Com essa pessoa, Deus pode trabalhar, Deus pode abençoá-la. Então deixa Deus mudar a tua vida. Deixa Deus tratar com você. E eu encerro essa mensagem de hoje como iniciamos. Provérbios 16, 1-3. Vamos voltar a ele? Ao ser humano foi concedida a capacidade de quê? De planejar. Entretanto, todos os caminhos do homem, mas o Senhor. Então consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão o quê? O segredo está aqui. Não ande de acordo com seus próprios olhos, de acordo com as suas próprias ideias. Que a tua vida esteja pautada na palavra de Deus.